todos. É um prazer estar aqui participando de mais um webinar da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, essa recém-criada organização de medicina e saúde sexual. Lembrando que toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos um webinar de assuntos bem relevantes. Hoje vai ser o webinar do departamento que eu sou Eduardo Bertero, sou urologista e andrologista aqui em São Paulo, e eu estou encarregado desse departamento de cirurgia peniana. O meu vice-coordenador, que é o Juliano Aita, que eu tenho a honra de dizer que é minha cria, foi residente meu, e é um excelente palestrante, excelente médico. Ele está lá em Teresina, no Piauí, mas hoje nós estamos todos juntos aqui. O nosso departamento de cirurgia peniana, além da minha pessoa e do Juliano Aita, é composto também pelo Alexandre Miranda, André Cavalcante, do Rio de Janeiro, Eduardo Barros, espero que todos estejam aí assistindo, o Gustavo Marquezine Paul, Homero de Paula, Homero lá de Brasília, o Jares Borges, o Mauro Pinheiro, que vai participar hoje também, o Rafael Ambar, que é de São Paulo, Roberto Campos, que também vai participar hoje, o Dr. Sidney de Cessa, que é um psicólogo, e a doutora Margarete dos Reis também, que é psicóloga. Então, o nosso formato hoje, eu fiz uma coisa bem um pouco dinâmica, assim, para não ficar enfadonho. Então, o Juliano Aita vai falar inicialmente, perto de 15 minutos, sobre o aumento peniano e sobre os desdobramentos desse assunto, que é bastante intrigante e desperta muita curiosidade. Depois eu vou falar, tipo um journal club, eu peguei 2 artigos muito recentes sobre prótese peniana, vou só citar esses 2 artigos rapidamente, não é uma palestra, e vou pedir para aqui, porque eu fiquei realmente, cheguei a ficar chateado que pouca gente iria participar desse webinar, chamei 3 colegas do nosso departamento, que são o Mauro Pinheiro, o Gustavo Paul e o Roberto Campos, para darem suas opiniões, seus pitacos sobre esses artigos. E, por fim, a Margarete Reis, que é uma psicóloga aqui em São Paulo, lá da Faculdade de Medicina do ABC, que é uma excelente pessoa, excelente profissional, já conheço há muitos anos, e vai terminar essa palestra, esse formato, dissertando sobre o preparo do paciente que vai ser implantado uma prótese. Então, acho que vai ser bastante interessante, e eu agradeço mais uma vez o Francisco Coutinho, o próprio Gustavo Paul, que tem se matado aí para colocar essa organização, essa associação de pé, e estamos aqui, e também, lógico, a professora a doutora Carmita Ábido, que é a atual presidente. Então, eu vou passar a palavra. Outra coisa, questões, a gente vai estar aberto a questões, mas eu solicito que vocês deixem aqui no QIA, no Question and Answers, que a gente, no final, vai tentar responder algumas. Se a gente não conseguir, a gente promete que depois manda o e-mail para vocês, conforme a gente conseguir aí no andamento da nossa palestra. Tá bom? Então, eu vou dar a palavra ao Juliano Aita. Juliano? Boa noite a todos. É um grande prazer para mim poder participar deste webinar de hoje à noite, contar com a audiência aí de todos vocês. Fico muito feliz por isso, muito feliz com as palavras aí elegantes do Berteiro, mas ele é suspeito para falar, a gente já se conhece há bastante tempo. Quero agradecer mais uma vez a toda a diretoria da BENS, em especial o Coutinho, a professora Carmita, o Gustavo, que tem se empenhado aí ao máximo. Enfim, é uma honra fazer parte dessa associação, especialmente por estar ao lado de pessoas que eu admiro, né, grandes profissionais e profissionais nos quais me inspiro. Então, boa noite a todos mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para começar a minha apresentação. A minha fala de hoje será sobre o aumento peniano. Bom, em março do ano passado, a Sociedade Brasileira de Urologia, através do seu departamento de andrologia, emitiu um parecer oficial sobre os procedimentos de aumento peniano, ressaltando a ausência de evidência científica que atesta a segurança ou eficiência desses procedimentos. Acontece que a veneração ao pênis como símbolo de poder,
força, coragem, uma espécie de síntese das virtudes masculinas, remonta à antiguidade. E na época atual, a grande ênfase dada à aparência física, aliada à crença de que um pênis maior é capaz de proporcionar mais prazer, tem motivado muitos homens a buscarem métodos, alternativas para aumentarem o seu pênis. Nós sabemos que tamanho não é documento, mas é fato também que ninguém fica orgulhoso por possuir um pênis que considera pequeno. Este questionário online incluiu mais de 52 mil homens heterossexuais entre 18 e 65 anos. 66% deles classificaram seu pênis como dentro da média, 12% como pequeno e 22% como grande. Mas veja que interessante. Dentre os que classificaram o pênis como dentro da média, 46% desejariam um pênis maior. Dentre aqueles que classificaram o pênis como pequeno, 91% desejariam um pênis maior. E o que é mais interessante ainda, esse desejo por um pênis maior, ele se mantém com a idade, como pode ser visto aqui nessa tabela à direita na tela. E qual que é a percepção delas? 84% das mulheres estavam satisfeitas com o tamanho do pênis dos seus parceiros. Ainda assim, dentro deste universo de mulheres satisfeitas, 50% dos homens parceiros desejariam um pênis maior. Por outro lado, quando as mulheres consideravam o pênis como pequeno, 68% delas desejariam um pênis maior para os seus parceiros. Os conhecimentos que a gente tem hoje de fisiologia, anatomia da região vaginal, anal e perianal nos permitem afirmar: não há relação entre tamanho e prazer. Mas qual é, então, a justificativa que leva esses homens a continuarem buscando alternativas para aumentar o pênis? Bom, essa ideia do pênis pequeno pode ser um motivo de constrangimento social, de comentários pejorativos frente a situações de exposição social, como uso de banheiros coletivos, saunas, e este trauma psicológico do pênis pequeno pode ter sido induzido ainda na infância, a partir da comparação entre crianças da mesma idade, ou pela própria ansiedade dos pais em relação ao tamanho do pênis dos seus filhos. Essa justificativa pelo aumento peniano pode também vir de uma necessidade de impressionar a parceria, ou ela pode surgir a partir da percepção de uma certa incongruência entre a imagem corporal e o tamanho genital. Pode ser uma necessidade de ajustar, de adequar os comprimentos flácido e ereto do pênis. A gente pode estar diante de uma personalidade narcisista, pode ser até uma necessidade profissional, sim, ou simplesmente o desejo do homem de trazer as suas medidas para o limite superior do que se considera normal. Se a gente vai fazer uma busca no Google por aumento peniano, a gente consegue obter mais de 400 mil resultados. Incluem-se aí o uso de cápsulas, extensores penianos, bomba a vácuo, técnicas de preenchimento, ou até alternativas cirúrgicas para que haja um aumento peniano. Alguns métodos prometem resultados surpreendentes, como vocês podem ver aí na tela, até 12 centímetros, de forma rápida e segura. Em se tratando dos procedimentos cirúrgicos, há diversos materiais que são descritos como aplicados a título de preenchimento no pênis. A própria secção do ligamento suspensor do pênis tem sido descrita com essa finalidade de aumentar o pênis. Alguns materiais têm a proposta, têm a pretensão de ter um efeito mais duradouro. Outros materiais têm uma proposta de uma ação mais temporária. E são diversos os materiais que são aplicados no pênis, desde a gordura autóloga, silicone líquido, ácido hialurônico, o PMMA, que é o polimetil metacrilato, ácido polilático. O objetivo aqui é, então, aumentar a espessura da glande ou da haste peniana. A secção do ligamento suspensor do pênis é o procedimento cirúrgico mais realizado, né, quando a finalidade é proporcionar esse aumento aparente do pênis. Essa modalidade cirúrgica pode ser feita de forma associada a uma lipectomia da região pré-púbica, associada também com um retalho de pele, VY, e isso pode trazer algum ganho aparente, né, no pênis, principalmente no aspecto do pênis flácido, mas é importante que se ressalte que essa técnica cirúrgica pode resultar numa instabilidade axial do pênis, que pode comprometer a funcionalidade do pênis.
As complicações são comuns com esses procedimentos, cada procedimento específico tem também complicações específicas, mas de forma geral, edema, infecção, irregularidade, assimetria, a retração, necrose de pele, dormência, são comuns em praticamente todos os procedimentos, e de modo que os índices de insatisfação e de arrependimento são extremamente altos. Algumas séries reportam até 90% de arrependimento associado à realização desses procedimentos. O grau de satisfação é extremamente difícil de ser avaliado em função da má qualidade das publicações que envolvem este tema. Bom, este é um caso da vida real que nós tratamos, um paciente de 63 anos, muito bem sucedido profissionalmente, financeiramente, com uma função erétil preservada. Interessante, ele estava satisfeito com o tamanho do pênis, mas queria aumentar a espessura. Foi devidamente esclarecido sobre a natureza desses procedimentos, mas acabou achando um profissional que ofereceu para ele a possibilidade de ter esse aumento de espessura através da injeção das microesferas do polimetilmeta-acrilato, PMMA. E, de fato, ele fez esse procedimento, ficou satisfeito, né, por cerca de 3 anos, após o que ele achou que esse efeito estava sendo perdido. Procurou novamente o profissional e, nesse momento, ofereceu a possibilidade do preenchimento com ácido hialurônico. Prontamente foi feito o procedimento. 2 semanas depois, ele me aparece no consultório. Toxemiado, febre, calafrios, mal-estar geral, um abscesso no pênis. Imediatamente nós drenamos, iniciamos uma antibiótico terapia de amplo espectro, houve uma evolução para necrose de parte significativa do prepúcio, que exigiu uma reabordagem cirúrgica para a retirada daqueles granulomas formados pelo PMMA, e você acaba tendo que tirar a pele também. O resultado foi que ele perdeu praticamente todo o prepúcio, o que exigiu um enxerto de pele total, a partir da pele que foi retirada da região inguinal, e após longos meses de tratamento, ele estava feliz por ter recuperado o pênis. A queixa de diminuição do tamanho do pênis é uma situação com a qual a gente se depara com frequência no consultório. Normalmente são aqueles homens com disfunção erétil de longa data, ou disfunção erétil após a prostatectomia radical, ou mesmo associada à doença de Peyronie. Eles chegam no consultório com o seguinte relato: doutor, meu pênis media X, agora mede Y. Essa queixa de diminuição do tamanho é também prevalente em uma parcela de homens após o implante peniano, que normalmente não tinham ereções rígidas há bastante tempo e tem uma expectativa equivocada em relação ao tamanho e espessura pós-implante. E por que será que isso acontece? Por que tem essa diminuição aparente do tamanho de pênis associada a esses quadros de disfunção erétil? Na verdade, o que acontece é um processo de fibrose do corpo cavernoso, uma perda de elasticidade da túnica albugínea, pós-implante não há o engurgitamento glandar, muitos pacientes apresentam disfunção erétil pós-cirurgia oncológica pélvica, a própria prostatectomia radical, né, para o tratamento do câncer de próstata. Então, tudo isso leva a uma denervação vasculonervosa e também compromete a qualidade do tecido erétil peniano. Alguns homens também, em função das comorbidades, têm um índice de obesidade mais acentuado, então aquele aumento da gordura pré-púbica acaba embutindo o pênis, e tudo isso contribui para essa redução aparente do tamanho do pênis. E aí a gente entra no outro cenário, não exatamente um procedimento cosmético para aumento de um pênis normal, mas para preservação ou recuperação do tamanho de um pênis doente no momento do implante, que acaba sendo o desfecho final de tratamento desses pacientes. Então, o que a gente pode fazer para preservar ou para recuperar o tamanho peniano nessas situações em que o implante vai ser necessário? O uso diário da bomba a vácuo por cerca de 10, 15 minutos, no período anterior a 30 dias ao implante, foi associado a um aumento médio de 8 milímetros em relação ao comprimento flácido esticado no dia da cirurgia, quando comparado ao não uso da bomba. Isso foi um estudo randomizado, controlado, que incluiu 51 homens. Além disso, a bomba a vácuo foi associada a uma maior facilidade de dilatação dos corpos cavernosos. Inflar o cilindro diariamente, cerca de 1 hora, no período de 6 meses do pós-operatório, também foi associado a uma melhor percepção do comprimento pós-implante e a uma maior satisfação global com a prótese inflável
numa série de pacientes operados. A faloplastia ventral, que consiste na confecção do retalho de pele, também tem sido associada a uma maior satisfação em relação ao tamanho do pênis pós-implante. A dermolipectomia pré-púbica também é uma alternativa, né, adicional que pode ser utilizada nesses pacientes com um índice de obesidade maior. As técnicas de reconstrução do tipo slicing ou sliding foram descritas no tratamento de deformidades complexas associadas à doença de Peyronie. Aqui a faloplastia ventral, o procedimento é feito através de uma incisão ventral, um dedo abaixo da haste peniana, em direção à bolsa testicular. A seguir, essa incisão assume um caráter ascendente, guiando-se pela sombra testicular, de modo a formar um V, e aí cria-se uma área cruenta em forma de diamante. Essa área é então suturada em direção longitudinal, e o aspecto final está representado à direita na tela. Algumas séries publicadas mostram aí um índice de satisfação de 80% associado a este procedimento em relação ao tamanho do pênis pós-implante. As técnicas de reconstrução, sliding, slicing, envolvem a mobilização do feixe dorsal, da uretra, e a confecção de duas incisões longitudinais na túnica albugínea, conectadas por uma ou mais de uma incisão semicircular. Então, o objetivo aqui é alinhar, retificar o pênis para recuperar parte ou todo o seu comprimento. Essa cirurgia tem uma potencial complicação devastadora, que é a necrose glandar. Em uma série de 138 pacientes operados pelo mesmo grupo, em que foi descrita um caso de necrose glandar e um aumento mediano de 3,1 centímetros no comprimento do pênis em relação ao tamanho pré-operatório. Bom, a cirurgia do aumento peniano está aí e não vai desaparecer. A proposta de aumento cosmético de um pênis normal é investigacional e não deve ser feita. Os resultados com esses procedimentos são bastante heterogêneos, com índices de complicação e de insatisfação ainda proibitivos. A preservação do comprimento peniano durante a cirurgia do implante peniano deve ser sempre almejada. Os urologistas, por estarem familiarizados com a anatomia peniana e com cirurgia reconstrutiva, devem envolver-se ativamente em pesquisas e no desenvolvimento desses procedimentos considerados não tradicionais, antes que eles sejam completamente dominados por outras especialidades. E por fim, mas não menos importante, eu diria até essencial, uma avaliação psicológica em todos estes casos, uma avaliação psicológica por um profissional especializado em sexualidade humana, para a compreensão dos aspectos emocionais, comportamentais envolvidos. Essa ideia fixa do pênis pequeno pode fazer parte de um transtorno dismórfico corporal que requer um tratamento específico. Muito obrigado. Ô, Juliano, bem, parabéns pela sua exposição, acho que foi muito boa, espetacular, realmente, bastante, contemplou tudo, foi muito ético, como eu sei que você é. Pena que você deixou sua câmera desligada, você não queria aparecer, acho que você estava com vergonha da gente, mas tudo bem. Mas foi ótimo. E eu diria assim, até para quem está ouvindo, esse assunto de aumento peniano é um assunto provavelmente para uma aula de 1h30 para a gente ficar debatendo aqui. Mas a gente pode, inclusive, acho que é uma sugestão que eu dou aqui a vocês. Se vocês tiverem sugestões de pauta e de temas, por favor, escrevam aqui para nós também, que a gente vai colocar isso para futuras reuniões, tá bom? Já que agora nós temos esse dispositivo virtual aqui, que a gente pode congregar muita gente junto. Eu estou vendo que a sala está cheia, eu vi muita gente conhecida, muito aluno meu, a nossa presidente está aqui, e embora ela não seja especialista em cirurgia peniana, mas ela é especialista em saúde sexual, a gente sabe disso. Bem, agora eu vou compartilhar minha tela, porque eu vou falar um pouco sobre prótese peniana, como eu mencionei no começo, justamente é como se fosse um journal club, tá? Bem, eu extraí basicamente 2 artigos bastante recentes. Esse é um artigo que me chamou muito a atenção e vocês vão compreender por quê, por causa dos autores, né? Então, esses aqui são
nuances inesperadas durante a colocação de uma prótese peniana por via penoescrotal. Então, os autores são... Na verdade, o autor mesmo é o Steven Wilson, que quem não conhece, devia conhecer. O Steven Wilson é um médico que atua nos Estados Unidos, ele deve ter hoje acho que uns 80 anos, ou mais talvez, acho que mais de 80 anos, e já colocou milhares e milhares de próteses, acho que 10, 15 mil próteses. O perito que está em Miami também faz muito infrapública, e o Mulcahy também, que é um senhor já hoje, claro, e também foi um dos pioneiros em colocação de prótese. Então, esses autores aqui me chamou, né? Meus olhos vibraram de emoção, e eu resolvi escolher esse artigo. E é um artigo bem interessante, que ele não fala o beabá, ele fala realmente as coisas que a gente não espera encontrar, algumas coisas que podem dar errado. Então, primeiro sobre a micção, né? Então, quando você vai colocar... Eu só extraí algumas coisas, porque senão não ia dar tempo da gente continuar aqui para a Margarete finalizar e para a gente também abrir para perguntas. Então, por exemplo, com relação à micção, quando você vai colocar uma prótese peniana, aqui eu estou falando de inflável, mas que seja uma prótese normal, então, que tipo de avaliação da micção você faz do seu paciente? Então, primeiro, para você saber se você vai conseguir cateterizar durante o procedimento, se você realmente cateteriza. E segundo, que acho que é o mais dramático, é para você evitar uma retenção urinária no pós-operatório imediato, que aí pode ser catastrófico. Se você está em casa, o enfermeiro vai tentar passar uma sonda, aí aquela coisa que já está com a prótese lá, acabou de colocar a prótese. Então, você faz uma cistoscopia prévia, você apenas faz uma anamnese, lembrando que muitos dos pacientes que a gente coloca a prótese foram submetidos à prostatectomia radical, seja por qualquer técnica, podem ter estenose de uretra, podem ter estenose do colo vesical. Você pede uma fluxometria. Então, o Steven Wilson, eu peguei 3 frases dele aqui, você vê que está entre aspas, ele faz cistoscopia em todo mundo, em todo candidato a IPP, a implante de prótese peniana. Tá? Eu interpreto isso como sendo muito simples para ele, porque, obviamente, ele tem um cistoscópio flexível, então é muito fácil ele pedir, sei lá, para o residente dele passar para ver se a uretra é permeável. Mas para nós aqui realmente seria muito, muito difícil o flexível, e o rígido eu acharia até descabido. E ele fala que, caso não seja possível, você pode pedir uma fluxometria e medir o resíduo pós-miccional. Acho que isso aí é interessante. No caso de uma retenção urinária no pós-operatório imediato, ele sugere aí, ele faz uma cistostomia com kit descartável. Ele não fica forçando a colocação aí de sonda. Tá? Agora eu vou pedir a intervenção do Gustavo, que faz parte do nosso grupo, também é o secretário aqui da ABENS, para ele dizer qual que é a conduta dele com relação à micção do paciente, se ele tem algum protocolo. Então, ele pode discorrer aí alguns segundos, minutos aí. Gustavo, por favor, você está ouvindo? Você está com a palavra e com o vídeo. Obrigado. Então, assim, eu acho que é um excelente questionamento, sabe, Berteiro? A avaliação pré-operatória do esvaziamento vesical é um cuidado que eu sempre tomo. Eu acho muito importante, né? Mesmo porque você mesmo falou, boa parte desses pacientes que pela própria idade eles vão ter algum certo grau de hiperplasia prostática benigna, né? E isso aí pode se tornar um problema tanto no procedimento quanto no pós-operatório, né? E a boa parte das vezes que a gente vai implantar uma prótese peniana, então são pacientes pós-prostatectomia radical que podem apresentar uma esclerose do colo vesical, né? E nesses casos, então, uma impossibilidade de uma sondagem uretral no intraoperatório ou então uma retenção urinária no pós-operatório pode ser um grande problema que a gente pode enfrentar na cirurgia, né? Mesmo também a progressão da hiperplasia prostática benigna com a necessidade de uma intervenção transuretral futura, né? Então, isso na presença do implante peniano pode comprometer o implante com uma infecção, né, desse implante peniano, né? Também acho que eu compartilho com essa mesma ideia tua, né, que a realidade americana do Dr. Steve Wilson na Califórnia e do Dr. Perito na Flórida, ela deve ser bastante diferente da realidade do urologista brasileiro, né? Então lá eles têm um cistoscópio flexível, muito provavelmente, o que não é a realidade aqui da maior parte dos urologistas, pelo menos aqui em Curitiba. O pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio acaba tendo um pouco mais de
acesso a essa tecnologia, mas aqui em Curitiba até que não, né? Na minha realidade, o que eu faço? Né? Então, eu costumo usar algum exame de imagem, né, com uma avaliação de imagem da próstata e do resíduo pós-miccional, né, e uma urofluximetria livre. Né? E quando eu observo que tem um elevado resíduo, um resíduo acima de 50 ml, ou então uma fluxometria mostrando um baixo fluxo, né, então aí sim eu acabo investigando de um modo um pouco mais profundo, né? Então com uma cistoscopia, uma urodinâmica, né, e eu sempre resolvo a obstrução infravesical antes de fazer o implante peniano. A gente sabe que a cirurgia do implante peniano ela tem uma grande chance de dar certo, né? E quando começa a não dar certo, quando a gente tem uma infecção, quando a gente precisa mexer na prótese, aí geralmente a catástrofe começou, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, a avaliação pré-operatória do esvaziamento vesical é realmente muito importante. Muito bom, Gustavo, gostei muito da sua colaboração. Agora muito rapidamente, eu queria abrir para o microfone para o Roberto, para você, para o Mauro e para o Juliano, que eu queria fazer a seguinte pergunta, baseado em micção aqui. Eu quero saber o seguinte, porque eu sei que tem uma corrente agora que está defendendo não cateterizar o paciente que será submetido a implante de próstata. Eu, particularmente, cateterizo, porque eu faço com residente, então eu gosto que a uretra fique bem modelada, que a gente saiba onde é a uretra, independente do tipo de prótese ou do acesso, eu uso o catéter uretral ou catéter vesical e tiro no POI, geralmente na tarde. Eu quero saber de vocês, bem rapidamente, sem discurso, se usa um catéter e quando coloca e quando tira. Por favor. Ô Mauro, prazer em vê-lo. Você pode falar rapidinho? Prazer em vê-lo, Eduardo. Obrigado pelo convite. Olha, o que eu gostaria de dizer? Eu acho que a gente tem que ter tudo na mão, né? Ter fio-guia na sala, todas as sondas. Geralmente a gente tem uma esclerose de colo pós-prostatectomia radical, a gente não sabe de onde o paciente veio, né? Então, sonda sim, e ter tudo na sala para você ter uma dificuldade de passar uma sonda e resolver naquele momento. Não vejo motivo para não se passar uma sonda. A operatória é terrível, a gente tem que estar com o paciente de sonda antes da cirurgia. Tá bom. Roberto, sua prática? Boa noite. Boa noite a todos. Eu sempre uso sonda. Quer dizer, o apelo que existe para não usar sonda, primeiro, é fácil identificar a uretra, não vou ter problema. Segundo, vou dar alta rapidinho para o meu paciente. Acho que isso é uma realidade aqui no Brasil que não é a nossa realidade. Eu acho que é muito mais fácil colocar uma sonda, o doente às vezes é de idade, vai ter dificuldade de urinar, está recém-operado. Geralmente a gente usa uma anestesia peridural, RAC, isso compromete mais ainda o esvaziamento vesical, a cirurgia sobre o pênis, o doente tem alguma dificuldade, eu não vejo por que não usar sonda, eu uso sempre. Muito obrigado. Ju? Sempre uso a sonda, não vejo motivo para não usar a sonda. É pedir para ter dor de cabeça no pós-operatório imediato, no primeiro dia, né? São pacientes idosos, enfim, por tudo que já foi falado. Eu não vejo razão para não usar a sonda. Gustavo, você falou? Ainda não. Eu uso sempre. Já aconteceu, se der um implante peniano da cirurgia está indo tão bem que você acaba esquecendo de colocar a sonda, tá? Então vamos botar a sonda, né? Mas acho que assim, a sonda ajuda, sem dúvida, né? E é a minha rotina de sempre sondar o paciente. Bem, então vocês viram aí que esse pessoal aí que é bem experiente passa a sonda. Então eu vou continuar passando sonda, é minha conclusão. Se esse pessoal passa, por que eu não vou passar? Bem, aqui é sobre preparo pré-operatório, que eu extraí desse trabalho também. Então, a prática comum, né, que o Steven Wilson, redigindo esse trabalho, ele falava assim, prática comum, banho com sabonete antibacteriano dias antes da cirurgia, antibiótico terapia oral dias antes da cirurgia, cultura de urina, controle de hemoglobina glicada bastante rígida, suspender aspirina 100 miligramas e várias preparações antissépticas de pele. Ele, o Steven Wilson, não faz nada disso, tá? O que ele fala? Nada disso tem evidência científica, apenas aplico a clorexidina logo antes da incisão. Tá? Ele é um cara, obviamente, muito experiente, então é o que está lá no trabalho dele. Eu achei bem interessante, porque eu achei que ele fosse fazer tudo aquilo. Eu acho que a hemoglobina glicada é um conceito bem já sedimentado, quer dizer,
não tem uma grande associação entre hemoglobina glicada e infecção. A gente sabe que o diabético, sim, tem mais propensão, mas exatamente a hemoglobina glicada não. Essa história de antibiótico terapia uma semana antes, tomar banho antes, é tudo sem evidência científica. Inclusive, o que tem um alto grau de teor científico, que eu já vi na literatura, é realmente passar a clorexidina alcoólica na região genital antes da cirurgia, antes da incisão. Tá? É um dado que eu achei bem interessante lá. Bem, com relação ao catéter vesical, já foi explorado aqui. Eu acho que a maioria passa, que eu vi aqui, passa o catéter vesical e tira ou logo ou logo após a cirurgia, ou mais tarde ou até o dia seguinte, não é isso? Então, acho que isso já foi debatido. O próprio Steven Wilson, ele não passa sonda de Foley, ele passa um catéter de Codet 16 French, que vocês estão vendo meu mouse aqui? Ele tem uma ponta um pouco encurvada e um pouco mais enrijecida. Nós temos isso aqui no Brasil, Ju? Bom, ela não está acessível a mim, não. Eu uso a sonda de Foley comum mesmo. Não sei se o Gustavo conhece, o Mauro conhece, mas eu não conheço esse catéter, mas o Steven Wilson passa esse catéter porque ele falou que esse catéter é melhor ali se porventura o paciente tiver uma estenose da região do colo vesical. É só uma curiosidade, tá? Bem, aqui são os cuidados pós-operatórios que o Steven Wilson faz. Então, basicamente, vocês estão vendo a foto aqui, ele usa um curativo que ele chama de mummy wrap, e a tradução é bem ao pé da letra, seria uma múmia, né, um embrulho de múmia. O perito também faz isso, eu aprendi a fazer isso. O Steven Wilson usa dreno de Blake por 24 horas, e ele, curiosamente, faz uma contraincisão bem aqui embaixo, na região escrotal, porque ele fala que, obviamente, quando você... é um truque, quando você tirar esse Blake depois de 24 horas, como o seu furo vai estar bem na região inferior do escroto, se porventura coletar mais sangue, ele vai funcionar aquilo como uma fístula. E ele coloca gelo no escroto por 48 horas. Eu vou primeiramente pedir a palavra do Mauro lá do Rio de Janeiro, que tem bastante experiência com prótese. Então, eu queria saber, Mauro, você pode dissertar aí, qual que é a tua experiência com esse negócio de curativo, de pós-operatório imediato? O que você faz? Você drena, você não drena? Vamos lá, por favor, Mauro, com a palavra. Maravilha, perfeito. Isso aí o mummy wrap também da mesma forma, drenar, eu acho que tem casos que a gente pode individualizar, né, que tem necessidade de dreno, muitas vezes não tem necessidade. Isso aí fica a critério do cirurgião. Não existem, interessante que também em cerca de 80% posterior, porque a gente sabe que a maioria do sangramento vem da corporotomia, né? Então a prótese bem inflada de um dia para o outro, ela fecha aquele espaço de corporotomia, no outro dia você esvazia um pouco mais. Uma coisa que eu faço também em relação a essa sonda vesical, onde está a foto aí, é fixar essa sonda vesical na altura do umbigo, para você deixar o pênis para cima, uma cueca, não sei se alguém utiliza essa cueca, que é uma cueca que faz uma compressão ainda por cima do mummy wrap. Isso tudo é retirado no outro dia o paciente fica só com essa cueca tensa ou com umas total, né? Gelo, sem dúvida alguma, é interessante, mas a gente sabe que no gelo, na prática, ele pega muito em cima desse monte de curativo inflado em 80% do... Mas, assim, de qualquer maneira, agradeço muito a sua participação. Você, então, acaba drenando praticamente todo mundo. Eu estou falando aqui de prótese inflável, né? Sim, eu praticamente não dreno ninguém. A opção é sempre, é sempre um mummy wrap com a prótese inflada a 80%, para você prevenir que a maior parte do sangramento vem da corporotomia, então a prótese inflada de um dia para o outro, extremamente importante, e essa cueca tensa por cima de todo esse curativo aqui. Então eu vou te falar uma coisa. O treino, evidentemente, pode se... Oi, não. Não, eu vou dar um pitaco aí. Eu até uns 4 anos atrás, eu não drenava também, mas aí eu tive um baita de um hematoma, e o próprio Steven Wilson, conversando com ele, me deu maior bronca, falou, por que você não drena? Porque o dreno
você pode se arrepender de não colocar o dreno. Você nunca vai se arrepender de colocar o dreno. Então, eu coloco o dreno, é um dreno de Blake, não aumenta a chance de infecção, a gente sabe disso. E, em alguns casos, eu tenho deixado até 2 a 3 dias o dreno, como fazem os nossos amigos cirurgiões plásticos. Então, rapidamente, nós estamos com um pouquinho de tempo, eu queria ouvir o Roberto, o Gustavo e o Juliano, mas bem rapidamente, dreno, não drena, sei lá, 30 segundos cada um, por favor. Roberto. Bom, eu estou com você, Berteiro. Eu não drenava, nunca drenei, mas ultimamente eu tenho praticado colocar um dreno de rotina. Tá bom. Gustavo? Não dreno. Não drena. Teimoso, hein? E o Ju? Eu acho que vale a máxima que a gente aprende na cirurgia, a gente se arrepende de não colocar, mas nunca de colocar, né? E aí começa, é interessante, dependendo do número que você faz, você começa a ver hematoma com mais frequência e você fala, não, eu vou botar em todo mundo, que aí, porque quando, enfim, você faz de forma esporádica, aí você não, eu acho que é importante sistematizar e daí você já padroniza a sua conduta e não tem dor de cabeça. Pô, devia ter drenado, não devia. Então, acho que, enfim. Mauro, a minha crítica a inflar a prótese totalmente é de que eu deixo a prótese inflada, vamos dizer, 1/3, vai? Porque se você inflar totalmente, você vai ter muita dificuldade depois para desinflar. Primeiro porque tem aquele edema, aquele hematoma peribomba, e segundo que é muito dolorido. Então, eu prefiro deixar 1/3 inflado por uma semana, por aí, que eu acho que é mais interessante. É a minha conduta, tá bom? Mas eu agradeço todo mundo já falou? O Gustavo falou? Berteiro, eu não inflaria lá, evidentemente, 100%, né? Mas o que se faz é, teoricamente, 70% no máximo, né? Tá bom, tá bom. Então, deixa eu passar para o slide seguinte. Bem, esse, na verdade, já é o trabalho seguinte, né? Nós estamos indo bem com o tempo aqui. É o seguinte, pessoal, esse é um trabalho que eu achei também impactante, porque primeiro que é um trabalho multicêntrico, aí vocês viram, um monte de autor e autor conhecido. Na verdade, ele fala sobre a tal solução antibiótica usada para a gente jogar em cima da prótese da Coloplast, que é a Titan, que a gente sabe que ela não vem revestida de antibiótico, a gente deve sim revestir jogar essa prótese em alguma solução antibiótica. Então, esse trabalho é um trabalho bem interessante. Aqui seria o desenho do trabalho, só resumindo rapidamente, começou com 932 homens diabéticos, então isso que eu achei legal, são homens que já têm um risco aumentado, então vai tirando aqui, tirando ali, sobraram no final aí 468 homens que eles tinham dados sobre a solução antibiótica. Então foram vários centros, acho que 18 centros pelos Estados Unidos, e foram anotados os dados. A única coisa que foi um estudo retrospectivo. Mas aqui, ó, vamos lá, vamos interpretar junto aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro vocês aqui. Espera só um minutinho. Que vocês estão me atrapalhando aqui. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte. As soluções mais utilizadas foram vancomicina com gentamicina, vocês estão vendo aqui, e foi essa mistura que teve menor chance de infecção protética, tá? Então, é uma dica para a gente. Esse é o trabalho de 2020, hein? Vanco mais genta. Isso não é aquela solução que você lava o corpo cavernoso, é a solução da prótese Titan. Tá bem entendido isso aí, né, pessoal? E a segunda mais utilizada foi a rifampicina com a gentamicina, tá? Mas teve maior risco de infecção. O total de infecções no trabalho dele aqui foi 3,4%, tá? Em paciente diabético, que eu acho que é um número bem bom, vamos dizer assim, né? Bem razoável, né? É um índice de infecção baixa. E vocês veem que é uma coisa crescente também, o uso de antifúngico. A gente sabidamente tem lido aí artigos que mostram que não é só estafilococcus, não é só Escherichia coli, tem fungo também em infecção protética. Então, você vê que, além da vancomicina e gentamicina, o pessoal tem usado aí anfotericina B, e no Brasil tem gente usando fluconazol
como dose profilática. Então, eu queria perguntar para vocês... peraí, preciso voltar aqui. Eu queria perguntar para o Roberto Campos, primeiro, qual que é a conduta dele, o que ele tem usado como solução para mergulhar ali a prótese da Coloplast Titan. Berteiro, você me passou esse artigo, eu ainda não tinha lido, te confesso, e fiquei muito satisfeito em ver essa conclusão de que, quando ele compara os vários tipos de solução de antibiótico para imergir a prótese, a que houve melhor resultado foi a Vanco com a gentamicina, que é a que eu uso já há alguns anos, né? E mesmo depois ele comparando com o percentual de infecção que ele tem com a prótese da MS, que já vem embebida em rifampicina, né, minoxiclina, o uso da Vanco e Genta é a que apresenta menor índice de infecção. Lógico que esse é um trabalho retrospectivo, né, um trabalho para trás, e como tal, eu acho que tem um dado aí que é muito importante, e que não entra aí no peso das infecções, que é também o antibiótico que você usa por via sistêmica, né? Eu acho que isso aí também pode ter um impacto no resultado final. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, mas, de qualquer forma, é o que eu uso mesmo, é Vanco e Genta. Tá. Você vê que eu coloquei aqui esse último diapositivo, as limitações desse estudo, é um estudo retrospectivo, e dados sobre a imersão da prótese na solução antibiótica, também a gente não tem resposta. Por exemplo, por quanto tempo você deixou imerso a prótese lá e qual concentração? Porque, por exemplo, você pode usar uma ampola de gentamicina com 200 ml de soro, eu posso usar com 50 ml de soro. Então, isso aí pode fazer alguma diferença, obviamente, tá? Então, é um estudo que tem esse viés aí de limitação. Com respeito ao antibiótico parenteral, obviamente é uma discussão, mas as guidelines falam em vancomicina e provavelmente uma cefalosporina, não é? Então, acho que é mais ou menos o que o pessoal tem usado aí, que eu saiba, por aí. Eu acho que é o seguinte, eu queria perguntar, já faltam 15 para as 10, e eu agradeço a participação dos colegas, e eu vou pedir, eu vou parar de meu compartilhamento, e vou pedir para a Margarete, que é uma psicóloga com muito excelente experiência em saúde sexual, para ela dissertar sobre o cuidado que nós devemos ter com o paciente candidato à prótese peniana. Então, eu solicito aos colegas aí que desliguem os microfones, os vídeos, e vamos ouvir atentamente a nossa querida Margarete. Boa noite a todos. É um prazer imenso fazer parte dessa associação, desse departamento. E vamos lá, então, né, para avaliação pré-operatória de implante de prótese peniana, que nos permite investigar qual dos pacientes com indicação de implante de prótese peniana se encontra apto, sem restrições, do ponto de vista psicológico, para o procedimento cirúrgico. Bem, em relação ao nível de satisfação com a prótese peniana, os estudos mostram que entre 1980 e 1990 era de 69% a 89%. O nível de satisfação se elevou em estudos publicados depois de 2000, e embora a literatura indique que os pacientes apresentem níveis de satisfação superiores a 90% com o implante de prótese peniana, ainda há insatisfação. E os motivos de insatisfação apontados, né, após implante de prótese peniana são redução no tamanho do pênis, expectativas não atingidas, aparência artificial, ejaculação retardada, mau funcionamento da prótese, dificuldade em satisfazer a parceria. Então, se
nós verificamos, né, os motivos citados em relação ao risco de insatisfação com o resultado da cirurgia, a maioria tem a ver com a expectativa do paciente ou da parceria com o resultado da cirurgia. E isso nos mostra a importância da avaliação para investigar quais são as crenças e pressupostos do paciente sobre a cirurgia e seu resultado. Essas crenças podem ser disfuncionais, ou seja, estarem desamparadas pela realidade. Bom, colocando em contexto, como o paciente pode encarar um evento positivo na vida dele, no caso aqui a prótese peniana, quando ele sofre de depressão, ou quando ele sofre de um transtorno ansioso que o leva a ter medo do porvir, ou ainda, né, como que ele pode desfrutar do sexo quando a qualidade de vida dele está ruim, quando há estresse, condições materiais insuficientes, renda, moradia, ou insegurança física ou emocional, e como ele pode desfrutar do sexo quando, mesmo com uma qualidade de vida geral aceitável, a qualidade da relação interpessoal está deteriorada. Nós temos que pensar que certas condições, certas circunstâncias da vida podem obrigar o casal a priorizar outras demandas, né? Então, basicamente, fatores que afetam e são afetados pela disfunção sexual geram ciclos viciosos, que se mantêm, inclusive, tá? Então, a baixa educação, ou seja, aquela informação rasa, repleta de mitos, gera menor capacidade de lidar com a expressão sexual, levando à reafirmação desses mitos, né? A depressão, que gera o não reconhecimento de satisfação, podendo levar a também abstinência sexual. A ansiedade, que gera medo do fracasso, podendo também levar à abstinência sexual. Falta de espaço, ou seja, ambiente de privacidade, que gera inibição e falta de excitação, podendo levar à abstinência sexual. Falta de envolvimento, que pode gerar inibição ou tensão e levar à abstinência sexual ou à prática sexual insatisfatória. Então, dada a importância de avaliar características psicológicas dos candidatos de implante de prótese peniana, nós instituímos um protocolo de avaliação psicológica pré-operatória no ambulatório de medicina sexual da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, que fosse uma avaliação mais objetiva, mais comparável, comparável e reprodutível. Bom, essa avaliação protocolar, ela consiste na utilização de instrumentos semi-estruturados, ou seja, anamnese sexual e relacional do paciente e da parceria, informações sobre o implante de prótese peniana, informações sobre o implante de prótese peniana, seus resultados esperados e possíveis complicações. E a parte estruturada, ela é composta por instrumentos padronizados e validados que investigam a presença de sintomas depressivos e ou ansiosos, qualidade de vida, tendências comportamentais, cognitivas, emocionais, que são instrumentos utilizados para detectar vulnerabilidade emocional. Então, botando em contexto, né, durante as entrevistas, são investigados os aspectos afetivos do paciente e da parceria, no sentido de investigar conflitos, demonstrações de afeto, intimidade, relacionamento sexual, antes e após a ADE, né, a disfunção erétil. Também são discutidas as possíveis complicações, também são discutidas as possíveis complicações da cirurgia, como infecção, encurtamento do pênis, perda da sensibilidade, cicatrização com problemas estéticos.
E avaliadas ainda as fantasias dos pacientes quanto aos resultados da cirurgia. Então, aumento do tamanho ou volume peniano, desempenho na relação sexual, resolução de conflitos com a parceria, como se a prótese fosse resolver todos os problemas que esse paciente tem em torno de outras questões da vida dele, que gravitam em torno da vida dele. Então, com o intuito de detectar essas expectativas irrealistas. Então, uma avaliação psicológica, ela deve explorar as expectativas para identificar expectativas irrealistas, e essa exploração, ela requer experiência, ou seja, de um profissional da área psi treinado para atuar nessa área, tá? E isso vai além, né? Porque, na verdade, a gente precisa oferecer também uma assistência ao casal que necessita, não somente para avaliar a opção da prótese peniana, mas principalmente para reescrever o roteiro sexual após o tratamento cirúrgico. Isso vale para a prótese e para outros tratamentos, como os medicamentosos, por exemplo. O roteiro sexual e a forma como as pessoas se relacionam se modifica quando existe a necessidade de uso de um dispositivo. Então, a gente tem que pensar, esse casal está preparado para isso, né? Em suma, a prótese, ela resolve o problema orgânico, né? Que é muito bom, né? Que bom, mas não resolve os problemas psicológicos. Mas que bom que nós podemos contribuir nessa área, né? E só para colocar aqui, né, uma citação, né, de um artigo, a intervenção psicológica, ela empodera o paciente para confrontar e processar questões difíceis que nem uma pílula, nem um procedimento cirúrgico jamais poderão abordar. Pronto, obrigada. Muito obrigado, Margarete. Eu acho que foi excelente também a sua dissertação. Eu acho que a gente que coloca a prótese, eu vejo a razão pelo fracasso da cirurgia, muitas vezes não tem nada a ver com a parte estética, orgânica. Você olha o pênis do cidadão, está ótimo, e ele diz que está insatisfeito, que a vida sexual está ruim. Eu já tive pacientes, só um caso que eu tive, que realmente eu fiquei perplexo, que o paciente falou para mim assim: eu quero colocar uma prótese, mas eu não quero colocar por minha causa, eu quero colocar para minha esposa. Aí eu falei assim: não, eu não vou colocar prótese em você, manda a sua esposa vir aqui conversar comigo, porque alguma coisa está errada. Você tem que colocar porque você quer colocar prótese, óbvio, que você tem uma companheira, uma parceira. Então eu acho que isso mostra como... Eu acho que o homem fica muito fragilizado também. Ele não quer mostrar isso, mas ele fica fragilizado. E outra coisa que a gente vê com muita frequência, vocês colegas também devem ver, a gente coloca a prótese e depois de 1 ano ou 2 anos, o indivíduo chega lá e fala que a libido está muito baixa. Ou seja, ele tem a prótese, ele tem o pênis duro, que ele tanto sonhou, mas ele não tem vontade de transar, ele transa uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, e é um terror. Então, acho que são casos que a gente encontra aí pelo caminho, que não são poucos, mas que mostra que você falou assim, a cirurgia trata do orgânico lá, do pênis do indivíduo, mas aqui em cima pode continuar. Sim. E depois desse paciente, quando ele recebe a indicação para o implante, ele já viveu, ele já passou por uma via crucis, né? E isso já desgastou, já comprometeu a própria relação, às vezes, o próprio bem-estar do paciente ou da relação a dois. Então, sem detectar essas questões, fica difícil que ele faça uma cirurgia e se mostre satisfeito, por exemplo, né? Esses pacientes que estão mais abalados, mais desgastados, né? E, além disso, depois do implante, né,
depois do procedimento cirúrgico, é importante que eles tenham acesso a esse contato, né, psicoterapêutico, para o casal poder se reconectar, né, poder fazer uma reformulação da vida sexual, porque esse dispositivo, ele pode interferir naquela relação quando eles não estão acompanhados durante todo esse período, né? Eu tenho um outro caso bem enigmático, que acho que deve ter aluno meu aí vendo. A gente colocou uma prótese inflável num paciente, e desde a primeira consulta, foi lá no Hospital do Servidor, desde a primeira consulta, a esposa que comandava a consulta, ela comandou a colocação da prótese, ela escolheu o tipo da prótese, colocamos uma prótese inflável no sujeito, ela tem uma dificuldade em manusear a bombinha, o paciente não tem paciência em manusear a bombinha, ele já voltou N vezes, já ensinei como é que faz, como não faz, ele não quer sexo. E, sabe, eu confesso que foi uma indicação errada, claro, é um hospital-escola e tal, mas ela forçou tanto a situação, então, só para mostrar o que a gente vê por aí. Que é o que a gente procura detectar durante a avaliação pré-operatória, né? Avaliação psi-pré-operatória. Eu acho que eu lembro muito eu lembrei agora de duas personalidades aí da sexualidade que são meus ícones. O Sidney Gleaner, porque ele sempre fala assim, tem homem que põe a prótese, mas ele não quer sexo, ele não quer saber de sexo. Ele pôs a prótese para estar pronto, mas ele não quer saber de sexo. E a outra foi a Carmita, que ela sempre falou sobre a injeção intracavernosa, sobre a prótese, que se o homem está fazendo esse esforço, é porque realmente ele quer essa companheira, tá? Óbvio que alguém vai pensar aí, bem, tem muito homem que coloca a prótese para ter outras companheiras, mas isso aí não vem ao caso, não vem ao mérito, mas eu acho que são situações interessantes, quer dizer, se o homem vai se submeter a uma cirurgia, eu acho que ele está, vamos dizer, ele tem um comprometimento com a relação conjugal. Bem, eu vou fazer o seguinte, nós estamos assim com o tempo meio que estourado, mas tem algumas perguntas aqui, eu vou ler o Homero Ribeiro, que é um urologista lá do Distrito Federal, vem atuando muito bem na área de andrologia e também é da associação aqui do nosso grupo. Ele pergunta o seguinte, se existe alguma evidência para o uso do novo dispositivo de tração peniana, o Restor-X, né, o Restor-X, para situações não Peyronie. Então, o Restor-X, até já participei de alguma revisão do trabalho dele, é um novo, como ele falou, é um dispositivo de tração peniana, um pouco diferente dos que tem até hoje. Parece que o uso é mais, você pode usar em menor quantidade, menor tempo, o desconforto é menor do que no outro. Agora, ele está perguntando, então, se o uso só para aumento peniano já está confirmado. Então, Juliano, você tem algum conhecimento sobre isso? Bom, de fato, a história da tração, né, tem vários estudos sobre tração com outros dispositivos mostrando que realmente há uma mudança da matriz extracelular e parece ter algum benefício adicional à modalidade cirúrgica. Especificamente o Restor-X tem alguns estudos com Peyronie, né, acho que até 6 meses de publicação, e há estudos com outras doenças crônicas, como pós-prostatectomia radical, e preliminarmente parece haver algum benefício em termos de manutenção do comprimento peniano. Assim, realmente, a tração, a grande dificuldade, né, que a gente tinha é exatamente manter, você vai manter quantas horas por dia, os pacientes não aderem ao tratamento, a gente sabe que é extremamente difícil, e o Restor-X parece suplantar tudo isso, mas ainda é inacessível para a gente, né? Eu acho que é uma alternativa promissora, né, e que provavelmente a gente vai lançar mão como uma medida complementar, não isoladamente, né? Com relação ao aumento peniano, né, Ju, eu vou te complementar, eu juro que eu torço para que alguma coisa dê certo, né, porque a demanda é tão grande, né, a demanda, a gente vê hoje com a mídia, as mídias sociais, o e-mail, o paciente quer saber, então... Tem paciente que liga... Parece que existem estudos promissores com o Restor-X e parece que tem coisa séria aí saindo com ácido hialurônico também. Então, a gente está
acompanhando aí para ver se realmente alguma coisa funciona com eficiência e com pouco efeito colateral. Mas obrigado pela sua intervenção. Eu vou pedir a intervenção agora do Gustavo aqui, porque o Márcio, lá do Paraná, amigo nosso lá do Paraná, está perguntando o seguinte, ele está falando o seguinte, que ele usa o catéter sempre, mas ele mudou de 18 French para 16 French. E ele tira a recuperação anestésica e diz que a desúria diminui. Você usa algum calibre especial, Gus? Alguma coisa diferente? Eu uso a sonda mais fina que passa, assim, sabe? Eu costumo usar ou 16 ou até 14, né? Eu acho que esse relato do Márcio, ele é um relato bastante feliz, porque uma das principais queixas do paciente pós-operatório realmente é a disúria, sabe? Sem dúvida. Então, eu uso uma 14, uma 16, eu usava bastante 16, eu tenho usado um pouco mais a 14 hoje em dia. Tá, o Roberto está por aí ainda, não? Bem, não, eu acho que o Márcio foi feliz mesmo, porque eu lembro realmente que é uma queixa muito frequente. Você coloca a prótese, mesmo depois de 5 dias, ele fica queixando da tal da disúria. Bem, o Jares, lá de Pernambuco, também amigo nosso, está perguntando, fala boa noite, mesmo não sendo o tema da aula, então nós vamos perdoá-lo, claro, vocês colocam de rotina dreno em cirurgia de Peyronie com enxerto? Quem quer falar aí? Olha, a minha opinião é o seguinte, eu não coloco dreno em cirurgia com enxerto, tá? Porque, na verdade, a gente acaba usando um curativo semicompressivo, mas eu já pensei sobre isso, viu? Talvez não seja má ideia, porque a gente sabe que quem opera Peyronie, opera enxerto, o hematoma não é insignificante, né? Então, acho que a gente já teve vários casos de hematomas grandes, então talvez a drenagem não seria má ideia, pelo menos um dreno sistema fechado. O Roberto Campos está por aí. Quer falar, Roberto, alguma coisa sobre isso? Não, geralmente eu passo a sonda também, uma sonda fina, em doente que faz só enxerto e tal. Eu acho que é o mesmo conceito, eu acho que não vejo mal nenhum deixar a sonda. Se você drena a cirurgia de Peyronie com enxerto? Não. Tá. Com enxerto, não. Com enxerto, não. Tá. Olha, pessoal, eu acho que acabaram as perguntas, né? Juliano, você viu alguma pergunta a mais aí, não? Não. Então, eu acho que eu vou dar como encerrado o nosso webinar, acho que foi bastante interativo, foi bem, acho que a formatação foi bem interessante, modéstia à parte, eu gostei muito que todo mundo conseguiu falar. Infelizmente, o nosso grupo tem muita gente boa que a gente vai sugerir, estou aberto, inclusive, como coordenador a outros temas. Queria agradecer a Bens, ao Francisco Coutinho, a Carmita Ábido. Queria agradecer nosso patrocinador, a Fluca, que eu trabalho com a Fluca há muitos anos, é um grande parceiro meu da minha clínica privada e agora é o nosso único patrocinador aqui, o primeiro de muitos, se Deus quiser, mas agradeço também a Fluca por realmente participar aí dessa atualização científica, e eu acho que deu tudo certo. A gente aprendeu a mexer com o Zoom, né, afinal, né, porque nós estamos aqui há 6 meses mexendo com esse negócio, e a gente queria congregar, e eu tenho certeza que daqui a alguns meses nós vamos estar tomando um vinho gostoso aí, junto com todos vocês aí. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos, e boa noite a todos, e tenham uma excelente aí final de semana aí. E semana que vem tem mais, né, tem mais tempo. Qual que é o tema da semana que vem? Cadê o Gus? Semana que vem o que é? O webinar da semana que vem, se não me engano, acho que é do Departamento de DAIM e Distúrbios Hormonais. Tá bom, então fiquem de olho aí nas mídias sociais. Nós temos lá no Instagram da Bens, não é isso, Gus? Isso, a gente está sempre tentando deixar o pessoal atualizado, né? Então, com o passar aí dos dias, a gente vai atualizando e aí temos mais 3 webinars. Tem o webinar de DAIM e endocrinopatias, depois o webinar do pessoal da LGBTI+, e depois do departamento de parafilias, que vai fechar os nossos webinars. E aí depois, talvez por último, a gente tenha ainda um webinar do departamento dos notáveis, dos membros notáveis. Tá. E se Deus quiser, a gente vai replicando, né? Porque isso aqui é uma coisa muito, muito boa, né? Acho que a atualização científica com o pessoal com grande experiência. Então, boa noite a todos, mais uma vez, e agradeço a participação aí. Boa noite.
Boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Boa noite.